Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal Telefonia VoIP Redes. Esse é o primeiro vídeo do ano, estamos na primeira semana de 2022 e eu vou dar continuidade aqui com o treinamento Asterisk FreePBX do básico ao intermediário. Em primeiro lugar, um feliz ano novo a todos aí, todos espectadores do canal, e bem-vindos ao primeiro vídeo do ano. O vídeo de hoje, como eu já falei, é continuidade do treinamento e o assunto que vai ser abordado hoje vai ser configuração de tronco SIP entre centrais e entre sistemas, né? Entre sistemas de telefonia para conseguir realizar e receber ligações do nosso servidor que a gente está criando aqui no treinamento e poder fazer ligações para telefonia tradicional e também receber e fazer ligações para outras centrais. O tronco SIP, ele usa o protocolo, né, SIP, que é padrão. Outras tecnologias, outros provedores de serviço de telefonia VoIP também usa tronco SIP, então a gente consegue interligar o nosso Asterisk com central do tipo de centrais Cisco, central Avaya, central Alcatel e outros fabricantes que implementam o protocolo SIP no sistema de telefonia. Então a gente consegue ter um servidor Asterisk e fazer a comunicação com outras tecnologias. Bom, o exemplo de hoje eu vou usar dois servidores Asterisk, que eu estou fazendo os exemplos aqui na minha rede local, e a gente vai fazer a configuração desse tronco no primeiro servidor. Eu clonei o servidor para uma outra máquina. Eu vou mostrar que aqui no meu VirtualBox eu tenho o servidor principal que a gente criou. Eu clonei esse servidor principal e subi em outro hardware, né? Subi num laptop. E eu tenho os dois aqui na mesma rede. O primeiro que a gente criou foi esse, com o IP 192.168.10.105. E o que eu clonei está aqui com o IP 192.168.10.102. Então eu vou fazer o tronco entre esses dois servidores. Os dois servidores têm ramais com range diferente. Aqui no segundo servidor eu criei os ramais com o número 2000. No primeiro, lá eu criei os ramais com o número 1000 e 1001. Aqui tem 2000 e 2001. Então eu vou fazer o tronco SIP entre esses dois servidores e fazer a comunicação entre eles. Bom, aqui no canal eu já tenho vídeos falando de configuração de tronco SIP. Então quem não quiser assistir completo esse vídeo, já se inscreve no canal e procura aqui na seção de vídeos e vem aqui na lupa e procura por troncos. Aí você vai ter uma lista de vídeos falando. O primeiro que aparece é configurando o tronco PJ SIP, que vai ser o tronco de exemplo que a gente vai configurar aqui nesse vídeo, porque o PJ SIP é a evolução do protocolo SIP. Ele implementa várias melhorias e, por padrão, em todas as novas distribuições do FreePBX, por padrão, o protocolo utilizado é o PJ SIP. Então aqui nesse vídeo eu tenho um exemplo de configuração entre um Raspberry PBX, que é uma distribuição customizada para Raspberry, e fechando o tronco com o FreePBX no Cloud Service, que é o servidor que eu criei lá na nuvem da Oracle. Para quem ainda não assistiu, também aproveita e dá uma olhada lá, que é um vídeo bem legal. E já se inscreve no canal aí para acompanhar os novos vídeos. Bom, aqui estamos com o servidor principal, né, que a gente criou no início. E vamos dar início à configuração do tronco SIP. Antes de dar início na configuração do tronco, um breve resumo aqui de tronco SIP. Então os troncos, com os troncos SIPs, tanto usando o protocolo CHAN-SIP, que é o antigo, ou CHAN-PJ-SIP, que é o novo protocolo utilizado por padrão no Asterisk. Então você pode fazer e receber chamadas da sua central PBX para outros sistemas de telefonia e para PSTN. PSTN é a rede de telefonia tradicional, a antiga, que usa aquela linha tanto digital ou analógico, é a linha tradicional que as operadoras fornecem. E aí, em poucos passos de configuração, usando a configuração de tronco SIP, é possível interligar uma central FreePBX com outra central
em outra localidade, ou via internet, ou mesmo via PSTN, e conectar com PBX de outra marca, como eu citei. Pode conectar com Cisco Call Manager, com Avaya, com Alcatel, com Panasonic, com Intel e outros fornecedores de sistema de telefonia. E também pode conectar com gateway de voz, né, para interligar a PSTN, para fazer ligações, tanto gateway de voz para ligação digital, ligação analógica, ou gateway para ligação GSM, usando chip de operadora. Também é possível fazer essa ligação. E aí você consegue receber e fazer ligações para sistema de telefonia tradicional. Bom, para fazer essa configuração, vamos voltar aqui para a tela para dashboard do nosso servidor, e os passos para criar o tronco não é muito difícil. Então a gente vem aqui no menu conectividade, o meu está traduzido, tá? Conectividade, para quem não tiver com o menu traduzido, ele vai dar para entender também que é conectividade, que vai estar aqui como connect, e a gente vem aqui em tronco, tá? Como trunks, clica aqui, ele vai abrir esse painel. Aqui eu já tenho um tronco criado, né, que é o dongle, né, como eu falei, que é a possibilidade de interligar com tecnologia de operadora móvel, utilizando chip. Aqui eu estou usando um chip, um modem, e eu consigo fazer e receber ligação via número celular. E eu posso receber essa ligação tanto num softphone aqui no computador, ou num softphone no próprio celular. Então dá uma grande mobilidade ao sistema de telefonia esse modo de usar chip de operadora. Que eu posso ter uma linha móvel com o meu servidor aqui gerenciando essa linha móvel, e eu posso tanto receber ligação em casa ou na empresa, ou usando um telefone IP, ou usando um softphone no computador, ou até mesmo usando um cliente de softphone para o celular. Então eu consigo portar o meu servidor, isso tanto usando linha móvel, linha de chip, ou também eu posso ter uma linha fixa conectada no meu servidor na empresa e receber essa ligação no meu celular. Isso aí vai ser assunto para os próximos vídeos, que é uma configuração um pouco mais avançada, que eu tenho que fazer uma configuração de VPN ou usar uma conexão de rede para eu conseguir autenticar um softphone fora da minha rede. Então isso é um assunto para um outro vídeo, e o assunto de hoje é criação do tronco. Então aqui eu venho aqui em adicionar tronco, eu vou voltar aqui o meu menu para português do Brasil, para ficar fácil aí para quem não tem não tem costume com menu em inglês. Então vai estar aqui adicionar tronco, e eu clico na primeira opção aqui, que é adicionar tronco SIP usando o CHAN SIP, que é o protocolo padrão. Clico aqui, ele vai abrir um formulário com 3 abas aqui. A primeira aba que abre a aba geral, que tem os campos para você preencher: nome do tronco, a opção de ocultar o identificador de chamada, sim ou não, você oculta ou sim ou não nesse tronco. O ID de chamada de saída, eu posso definir um número aqui, que pode ser o número da minha linha de saída ou não, ou pode ser um número genérico. A opção de CID, eu coloco permitir ou bloquear, usar esse serviço de tradução de nome, remover esse serviço, ou forçar o CID do tronco. Aqui a quantidade máxima de canais que a gente pode permitir nesse tronco. Essa quantidade máxima de canais, ele limita a quantidade máxima de ligações de entrada, na verdade ligações de saída, que ele limita, canais de saída. Quantas chamadas simultâneas eu quero ter ativa nesse tronco, aí eu posso limitar quantas chamadas ativas eu posso ter nesse tronco. Se eu deixar em branco, eu posso deixar em branco para especificar o número máximo de chamadas. Então esse número máximo vai depender da potência do seu servidor, de quantos recursos de hardware você tem no servidor, para manter uma boa qualidade nas chamadas. E essa quantidade máxima ele limita só a quantidade de canais de saída, então a quantidade de chamadas entrantes não vai interferir aqui na quantidade que você definir.
essa opção de descarte de tronco asterisco por padrão já vem como T aqui. Aí se eu quiser sobrepor o sistema, eu clico aqui e defino uma outra regra, mas o padrão do asterisco no FreePBX ele vem como T, e eu vou deixar o padrão para não precisar customizar essa opção. Para quem quiser customizar e tiver necessidade, aí basta pesquisar um pouco mais, que é um assunto também um pouco mais avançado, é pesquisar um pouco mais sobre essa opção aqui e customizar de acordo com a necessidade. Aqui continuar se ocupado, aí tem a opção sim ou não. Se você clicar em sim, aí você especifica um outro tronco para onde, se esse tronco estiver ocupado, ele automaticamente encaminha a sua chamada para um outro tronco. A opção de desabilitar o tronco, como a gente está criando um tronco e vai usar esse tronco, então a gente não vai desabilitar ele. E monitorar a falha do tronco, se a gente quiser monitorar, habilita aqui e especifica um script customizado para fazer o monitoramento desse tronco. Aqui na segunda aba, a gente tem opções de manipulação, manipulação de número de descagem, que tem todas essas opções aqui, regras correspondentes. Aqui eu posso especificar como máscaras, né? Essas regras aqui tem as letras que representam, o X representa números de 0 a 9, o Z representa números de 1 a 9 e o N representa números de 2 a 9. E aqui tem um exemplo, né, que eu posso usar entre colchetes para permitir números 1, 2, 3, 7 e 9. Aqui ele dá até um exemplo que eu vou permitir os números 1, 2, 3, 7, 8 e 9. E por último eu tenho uma máscara que é o ponto. Essa máscara ele aceita qualquer número, números e letras, né, caracteres no geral. E aqui ele dá um alerta que não pode vir antes de um pipe ou de um sinal de mais, no caso o ponto. E aqui a opção de prefixo de chamadas de saída. Se eu quiser colocar um prefixo de chamada de saída para, por exemplo, usar um 9 ou um 0 para pegar para uma linha, se esse tronco for um tronco 3G, digamos assim, ou um tronco para saída para a linha tradicional, eu posso usar um prefixo aqui para quem estiver fazendo a descagem. Se ele usar esse prefixo, automaticamente a ligação vai sair por esse tronco. E aqui tem as configurações de PJ-SIP. Então vamos lá já dar início à criação do nosso tronco. Aqui a primeira opção é dar um nome do tronco. Eu vou dar um nome como treinamento tronco 1, vai ser o nome desse tronco. Aqui no ID de chamada de saída eu vou deixar em branco, não vou alterar aqui, não vou definir um ID de chamada de saída. A opção de CID eu vou deixar como permitir qualquer. Máximo de canais eu vou definir como 10. Eu não vou usar 10 chamadas de saída aqui nesse tronco, mas eu vou colocar como 10. O meu servidor ele é uma máquina virtual que tem 2 GB de RAM apenas, então 10 chamadas simultâneas ele vai atender muito bem, não vai dar falha na ligação. E as outras opções aqui eu não vou sobrepor a opção de descagem de tronco do asterisco. Continuar se ocupado eu vou deixar em não, que eu não vou ter um outro tronco para sair essa ligação. Desabilitar o tronco eu vou deixar como não também, que a gente vai utilizar esse tronco para interligar com a outra central. E monitorar falhas eu também não vou monitorar falhas. A opção de manipulação de número de descagem também eu não vou setar, porque a manipulação desse número eu vou setar na regra de saída, que eu tenho a opção também de colocar os mesmos caracteres aqui, as mesmas máscaras na nossa regra de saída. Lembrando que todo tronco, para ele funcionar corretamente, ele depende automaticamente, ele depende de ter uma regra de saída e uma regra de entrada, para quando você discar um número, ele saber essa regra de saída, saber para qual tronco encaminhar. O prefixo também eu não vou definir um prefixo, porque vai ser uma interligação entre 2 servidores na mesma rede, apesar de ser números diferentes, range de ramais diferentes, eu não vou colocar um prefixo de saída. E aqui nas configurações de PJ-SIP,
eu também tenho três abas. Tem a aba geral, a aba avançado e a aba de codecs. Então aqui na aba geral, o primeiro campo é nome do usuário. O nome do usuário eu vou definir como tronco PJ-CIP. Tronco PJ-CIP. A autenticação do usuário ele vai pegar o mesmo nome do tronco. Aqui ele até dá um alerta que essa configuração só precisa ser definida se o username for... Essa configuração precisa ser definida se o username não for o mesmo username da autenticação. Então, como eu vou colocar o username igual, mas eu vou aqui por precaução, eu vou repetir para evitar falhas. E a senha do tronco eu vou só inverter o nome do tronco aqui, mas o ideal é colocar uma senha forte, mas eu vou colocar como PJ-CIP tronco, essa senha aqui que vai ser para a autenticação desse tronco no outro servidor. Aqui a autenticação eu vou deixar como saída, eu tenho 4 opções, deixar a autenticação de saída, entrada ou ambos ou nenhuma. Eu vou deixar para fazer a autenticação quando estiver fazendo chamada de saída. Aí esse tronco ele vai autenticar lá no outro servidor para aceitar essa ligação de saída. Eu poderia colocar ambos, né, para evitar receber chamada desnecessária de outra central, para evitar receber ataques. Mas eu vou, como é um exemplo aqui na rede local, eu vou colocar como autenticação de saída. Eu poderia colocar como nenhuma também. Se eu colocasse como nenhuma, ele automaticamente descarta essas opções daqui de cima, que eu não preciso ter um nome de usuário, não preciso ter uma senha, se eu colocar como nenhuma. Se colocar como ambos também, ele vai apenas habilitar o campo de senha. Se eu colocar como entrada, aí ele já vai também colocar apenas a senha que eu vou receber. E se eu colocar como saída, aí eu tenho que setar todos os 3 campos. Aqui ele identificou uma senha como boa, apesar de não ser uma senha boa, mas ele identificou como sendo uma senha boa. Aqui a opção de registro, eu vou definir como enviar, que esse servidor ele vai enviar a requisição de registro para o outro servidor. Eu poderia colocar como receber, que aí ele receberia a requisição de registro do outro servidor, aí no caso o outro servidor teria que estar como enviar. Ou tenho a opção de setar como nenhum, para não ter registro, mas eu vou deixar aqui como enviar. O código de idioma eu vou deixar padrão, apesar de eu ter só o inglês, que é o padrão mesmo, mas para quem quiser traduzir as opções desse tronco, para colocar áudios em português do Brasil, é só adicionar a opção de áudio. Eu tenho vídeo no canal também explicando como fazer o carregamento de arquivos de áudio no português do Brasil. Mais para frente, nesse treinamento também eu vou fazer um outro vídeo explicando detalhadamente como que carrega esses arquivos de áudio. E aqui, que é um campo muito importante, que é o servidor SIP. No caso, esse servidor SIP é o endereço IP da outra central que a gente vai conectar. É o endereço do servidor SIP. Aí ele dá tem até uma descrição aqui que isso é ignorado quando o registro está definido como receber. Então, se eu clicar aqui como receber, ele automaticamente desabilita esses 2 campos aqui, que é o campo de servidor e porta. Como ele vai estar como receber a conexão, ele não vai checar essa opção de IP aqui que está enviando a requisição. Mas eu vou, como está aqui enviar, então eu vou setar aqui o IP para onde a gente vai conectar e a porta, que é a porta padrão 5060. Para quem customizou as opções de porta, fique atento aí para colocar o número da porta correta e o número do IP correto da outra central que a gente vai conectar, que está aqui como 192.168.10.102, que é a nossa central clone. Aqui na aba, aqui a opção de contexto, eu vou deixar padrão contexto from PSTN, e a opção de transporte, ele vai usar o protocolo UDP e vai aceitar a conexão de qualquer endereço.
essa nomenclatura aqui, ele representa que esse transporte vai ser usando o protocolo UDP e vai aceitar a requisição de qualquer endereço IP. Na aba avançado, a gente tem as opções de modo do TDMF. O TDMF é aquela opção que habilita de você discar opções, né, via teclado do telefone ou do softphone. Quando você está numa URA, por exemplo, que tem as opções de disque 1 para tal, disque 2 para tal. Isso é feito através quando um módulo, o modo TDMF está habilitado. Se o modo TDMF não, se a central não aceitar TDMF, não tiver definido um TDMF correto, essas opções vai dar falha no momento que você estiver digitando. Então aqui eu vou deixar como automático também. Eu tenho 4 opções, que é o alto, tem o RFC 4733. Quando eu deixo no alto, automaticamente ele vai englobar essa opção aqui de RFC 4733. Para quem não sabe, o RFC é uma especificação, tem um órgão que controla, que cria essas RFC, essas especificações. Então eu vou deixar aqui como alto. Aqui a opção de Send Line Register, eu vou deixar como sim, para ele enviar o registro de linha. Enviar linha conectada, eu vou deixar como não. Rejeição de autenticação permanente também não, que eu não quero ficar rejeitando a autenticação permanente. Aqui intervalo de tentativas de conexão proibida vai ficar em 30, lembrando que aqui já fala que está em segundos, né? O intervalo a cada 30 segundos, se ele tentar autenticar na primeira vez, ele vai, após 30 segundos, ele vai tentar novamente. Aqui o intervalo de tentativa de falha também 30 segundos. Vou deixar tudo padrão aqui. Intervalo geral de tentativa está em 60. Aqui a expiração está em 3.600, também em segundos. Aqui o máximo de tentativas vem por padrão como 10.000. Eu posso diminuir esse número máximo de tentativa ou aumentar. Aqui Qualify Frequency é a quantidade de segundos que ele vai ficar verificando se esse tronco está online ou não. Aí o intervalo de qualificação, que ele vai apresentar lá ou na CLI, quando você estiver consultando se o tronco está disponível, se está online, ou também na dashboard do sistema ele usa esse parâmetro aqui para mostrar se o tronco está online ou não. Aqui em proxy de saída eu não tenho proxy configurado, não vou usar proxy. Aqui user igual fone também eu vou deixar como não. E essas opções aqui de usuário de contato, como esse servidor ele vai estar enviando a requisição, eu não preciso definir um usuário de contato. Aqui o domínio também não vou definir nenhum domínio, embora se eu quiser definir essas opções aqui, usuário de contato, eu posso definir. Eu vou definir como tronco PJ-CIP. Aqui ele dá usuário de tem aqui na interrogaçãozinha uma explicação do que é esse campo, que é o usuário de contato para usar em solicitações. Eu vou colocar o mesmo nome do tronco aqui. Domínio, eu não vou setar um domínio, que poderia ser o domínio a ser usado no cabeçalho de envio de solicitação para esse tronco. Do usuário também é usado no cabeçalho do protocolo IP, que pode ser o username, que vai ser enviado na request para esse tronco. Aqui esse campo aqui de URI do cliente, ele dá até uma demonstração como que você cria esse URI do cliente e dá uma descrição do que é. Ele fala que se deixado em branco, ele vai ser gerado automaticamente. Então eu vou deixar em branco, que o próprio FreePBX gera essa string aqui pra gente. E esses outros campos aqui também eu vou deixar todos eles em branco. Aqui a correspondência de permissão, se eu quiser definir uma rede específica, eu posso definir
uma máscara padrão, mas automaticamente também, se eu deixar em branco, ele vai criar usando o nosso endereço IP de rede aqui. Por padrão, ele cria uma correspondência automática. Aqui suporte path, eu vou deixar em não. Suporte a T38, que seria para dar suporte a envio de fax. Esse protocolo T38 envolve questões de envio de fax. Então eu vou deixar como não, que a gente não vai usar esse tronco para enviar fax. E aqui tem detecção de fax também não. Aqui trouxe RPI DPAI. Essas opções eu vou deixar tudo aqui como o padrão que vem aqui. Tá, desabilitado, desabilitado, aqui também desabilitado. Também não. Essa opção de Match Inbound Authentication tá padrão. Eu poderia definir o match como nome do usuário, que seria o nome do tronco. Aqui o Alt Username, que é o nome do usuário autenticador, poderia definir como IP ou como header. Então eu vou deixar o padrão. Aqui Inbound Progress tá não, essas opções aqui não, Direct Media também não. Esse Direct Media eu habilitaria ele se eu fosse usar opções de envio de mensagem de texto ou fazer envio de vídeo chamadas, habilitar vídeo chamadas por esse tronco. Aí eu habilitaria esse Direct Media aqui. Reescrever contato também não. RTP simétrico eu vou deixar como padrão, como sim. Criptografia de mídia não vou ter nenhuma. Eu não vou criptografar a mídia porque eu não tenho ainda um certificado SSL que permita a criptografia da mídia. Então aqui, se eu tiver, o recomendado é criptografar usando essa string aqui, SRTP via ISDP, que é o recomendado, mas eu vou deixar como nenhum. Como vai estar esse servidor em rede local, então eu não tenho uma necessidade específica de criptografar a mídia que vai estar trafegando entre esses dois servidores. Aqui esse Force Report eu vou deixar como sim. Isso envolve uma RFC, que é a 3581. Envolve questões de aceitar ou não conexões via NAT. E aqui o Message Context. Esse Message Context, você define um contexto se você quiser habilitar o envio de mensagem de texto entre os ramais nesse tronco. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal explicando sobre configuração de envio de mensagem de texto. Então aqui, para quem quiser dar uma olhada no vídeo, só vem aqui na seção de vídeos e pesquisa sobre envio, acho que envio de mensagem de texto. Ver se vai aparecer o vídeo aqui. Apareceu já como a primeira opção. Esse vídeo está bem detalhado aqui, como enviar mensagem de texto no Asterisk FreePBX. Então, para quem tiver interesse em habilitar essa funcionalidade, dá uma olhada nesse vídeo aí que está bem legal. Curte, compartilhe o vídeo aí para ajudar quem precisa e quem está procurando esse tipo de conteúdo. Então, para esse campo aqui, um contexto, você define um nome que vai ser criado lá. Então eu não vou entrar em detalhes agora sobre esse assunto. Para quem quiser já adiantar e ver esse assunto, já dá uma olhada naquele vídeo que eu acabei de mostrar ali. Então aqui preenchido todos esses campos aqui, ou alguns deixados em branco como padrão. Aí a gente vai para a próxima aba, que é a aba de codecs. A aba de codecs já está definida aqui, que naquele outro vídeo lá de configuração específica do SIP a gente já habilitou alguns codecs, e por padrão ele vem com essa prioridade de codecs aqui: o LAWA, depois a LAWA, GSM, G726, G722 são os 5 protocolos que são habilitados por padrão. Eu posso mudar a prioridade aqui apenas arrastando e posicionando
a prioridade de cada codec. Então aqui a primeira opção, os dois primeiros são esses dois aqui, que são codecs universais também. Praticamente todas as centrais aceitam esse tipo de codec. Alguns aparelhos IP phones usa codecs específicos, então você vê na especificação do seu aparelho qual codec você precisa habilitar para ter um sucesso na ligação desse tronco. E aqui abaixo tem vários outros codecs. Aqui eu estou habilitando aqui está habilitado também o H264, que que envolve questão de videochamada, e o MPEG-4 também, que envolve questão de videochamadas. Então, setado todas essas opções, você clica em enviar. Ele dá um alerta aqui que é recomendado você definir um Caller ID de saída para o tronco. Mas esse alerta aqui é para definir esse Caller ID se a gente fosse usar esse tronco para chamada de telefonia tradicional. Como a gente vai usar esse tronco para conectar em outra central, eu não vou precisar ter um Caller ID de saída. Aí eu clico em OK para ignorar essa mensagem e clico em aplicar a configuração. A partir desse momento o nosso tronco já está criado. Aí basta apenas aplicar essa mesma configuração no outro servidor, que vai ficar para um próximo vídeo, né, a parte 2. A gente vai aplicar a configuração de tronco nesse outro servidor aqui, no servidor 2, e testar se os troncos estão online ou não, e em seguida fazer a criação das rotas de entrada e saída e fazer o teste de ligação entre esses troncos. Então eu vou aguardar aqui, fazer o reload, vou dar uma olhada aqui na CLI, entrar aqui para ver se o tronco já aparece aqui pra gente. Vou entrar aqui na CLI do Asterisk e usar o comando show pjcip show endpoints. Aqui ele já mostra o nosso tronco e mostra como disponível. Então o tronco foi criado com sucesso e ele está aqui nessa linha aqui, mostra que o tronco está available, ele está disponível, pronto para uso, e ele está dando match com o servidor final 102, que é o servidor secundário. Esses alertas aqui do Shandong, ele está dando um alerta que não foi possível abrir a porta TTY2, é porque o meu modem está desconectado da máquina. O meu modem não está conectado aqui na opção de dispositivos de USB. Eu não estou com o modem conectado, aí ele fica aparecendo esses logs aqui. Se eu quiser só parar o módulo Shandong, ele vai parar de ficar mostrando esses logs aqui. Bom, como eu disse, né, o nosso tronco já foi criado e já está disponível. Eu posso vir aqui na dashboard e verificar se todas as opções aqui de alerta estão ok. Ele vai mostrar aqui o usuário online. O tronco ele ainda não detectou, porque essa interface ele demora um pouco de detectar a criação dos troncos. Ele fica verificando, acho que a cada 30 segundos, algo assim. Mas o usuário, ele mostra que eu tenho um usuário online, que é o usuário que está aqui nesse softphone. Mas logo em seguida também ele vai detectar o tronco e vai mostrar aqui a opção de um tronco criado. Ele já vai mostrar a linha, aqui já está mostrando a linha lilás aqui, que eu tenho um tronco online. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje era esse o objetivo do vídeo de hoje. Mostrar e falar um pouco sobre tronco SIP, nesse caso a gente está usando o protocolo ChanSIP, mas não deixa de ser um tronco SIP, porque o PJ-SIP é a evolução do SIP antigo. E em seguida a gente vai aplicar a configuração de tronco no outro servidor e fazer o teste se o tronco realmente está online, se eu vou conseguir fazer ligação entre os dois ramais das duas centrais, que os ramais estão com range diferente, eu não tenho, e estão com range diferente, com IPs diferentes, máquinas diferentes, apesar de estar na mesma rede,
mas são centrais diferentes, e a gente precisa fazer o tronco de uma com a outra, as duas centrais, para conseguir fazer ligações entre esses dois ramais. Então, para quem gostou do vídeo, dá um joinha aí, curte o vídeo, compartilha. Para quem ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve aí para acompanhar os outros vídeos aí da série Asterisco FreePBX do básico ao intermediário. Esse treinamento aí bem legal sobre FreePBX, que é um conteúdo que não é muito explorado na internet, principalmente em português. Você encontra bastante conteúdo em outros idiomas, mas em português do Brasil não tem muito conteúdo bem explicando algumas funcionalidades bem detalhadas aí sobre o Asterisco FreePBX. Lembrando que a maioria dessas configurações aí também são aplicáveis na distribuição Isabelle. Para quem gosta do Isabelle, esse conteúdo também ajuda em algumas configurações do Isabelle. É isso aí, um abraço a todos e até o próximo vídeo.